São 18 horas aqui em Paris, a mesma hora em Maputo. Começa aqui o segundo jornal em português da RFI. Lígia Anjos. E a marcar a atualidade desta sexta-feira, 1º de setembro, em Cabo Verde, a chuva provoca estragos em São Filipe, na Ilha do Fogo. Macau emitiu o segundo alerta mais elevado de tempestade no momento em que o super tufão Saola está a cerca de 50 km do território. No Campeonato do Mundo de Basquetebol, Cabo Verde e Angola falharam a classificação. Estes são alguns dos títulos que vamos desenvolver nos próximos 10 minutos. No controle técnico está Moussa Lechili. Praia 99.3 FM. E como dizia, em Cabo Verde o país continua sob a influência de uma onda tropical com chuvas e ventos fortes. Anteontem, quarta-feira, tem chovido desde então em todas as ilhas. A chuva provocou, no entanto, estragos na cidade de São Filipe, na Ilha do Fogo. Odeir Santos. Na cidade histórica dos Sobrados, São Filipe, na Ilha do Fogo, registaram-se estragos provocados pelas chuvas dos últimos dias. A Câmara Municipal local já fez as contas e, numa primeira estimativa, o vereador da Proteção Civil, Euclides Fernandes, avançou que são necessários 50 mil contos, cerca de 450 mil euros, para repor a normalidade na cidade de São Filipe. A primeira estimativa que tivemos do Gabinete de Apoio Técnico da Câmara Municipal aponta para várias obras, como a drenagem, a recuperação e manutenção de vias, e que o valor pode rondar os 50 milhões de escudos para repor a normalidade, bem como evitar futuros casos do tipo na cidade e no interior. Dentre os trabalhos com maior custo estão as obras de drenagem da cidade, os acessos às praias de mar, Boca Lapa, Boca Rom, Praia Nossa Senhora, Praia Ladrão e Salina, vias urbanas subida Santo Filomena, ruas em Chaguate, Teixeira, São Filipe, Congresso e Montinho, e intervenções nas casas sociais. Tivemos vários pedidos de socorros devido às inundações às habitações. Neste momento, continuamos a receber dezenas de pedidos de intervenções de emergência devido às condições que as habitações se encontram. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia e Geofísica, o país continua sob a influência de uma onda tropical, prevendo ocorrência de chuva acompanhada de trovoadas em Sotavento e Barlavento Ocidental ao longo do dia. De Cabo Verde para a RFI, Odair Santos. Também na Brava, vizinha da Ilha do Fogo, há estragos provocados pelas chuvas. A estrada que liga a zona de Fajã d'Água à cidade de Nova Sintra ficou danificada com as enxurradas e deixou a população uma vez mais isolada. Lembramos que em janeiro deste ano, no início do ano, a população da localidade de Fajã d'Água, na Brava, ficou em isolamento depois de derrocada de rochas que cortou a única via de acesso à zona. 2 meses depois, a estrada foi reaberta e volta agora a ser cortada por causa das chuvas. No Gabão, após sucessivos golpes de Estado em África, o 7º desde agosto de 2020, o brigadeiro angolano Correia de Barros espera agora que novas convenções regionais sejam desenhadas no continente para combater os maléficos, como diz, ligados ao colonialismo e que ainda hoje ameaçam as democracias africanas, especialmente quando antigos colonizadores europeus continuam a ter uma grande influência no continente, como explica o brigadeiro angolano. É necessário, e isso é que é fundamental, é que se pense a sério e com leis comunitárias, portanto, das várias comunidades, que se definam leis que sejam reais para a democracia em África. Na minha opinião, o grande problema da África resulta do colonialismo. Portanto, é preciso ver que os países que colonizaram, Inglaterra, França, Portugal, Espanha, etc., as leis que tinham nas suas colónias não tinham nada a ver com democracia. Podia haver, em alguns casos, havia democracia no próprio país, no caso, por exemplo, da Inglaterra, mas os países que eles colonizavam não tinham nada a ver com essa democracia. As leis eram completamente diferentes. E, obviamente, que aquilo que foi feito para a descolonização nem sempre foi verdadeiramente uma descolonização total. Portanto, como há, efetivamente, e sabe-se disso, e é conhecido por todos, que na realidade houve países que continuaram a ser posse total do colonizador e que podiam era nomear as suas organizações, as suas pessoas, a chamar para presidentes, a votar por presidentes da República, por governos, etc. Mas os governos praticamente não tinham poderes nenhuns, incluso, por exemplo, o problema do dinheiro.
A análise do brigadeiro angolano Correia de Barros, entrevistado por Catarina Falcão, que pode ouvir já a seguir este jornal no nosso espaço convidado. A União Africana exigiu também esta sexta-feira a libertação imediata do presidente do posto do Gabão, Ali Bongo, que se encontra em prisão domiciliária desde a tentativa de golpe de Estado levado a cabo na passada quarta-feira por militares. Em Moçambique, o líder da RENAM, o maior partido da oposição, Ossuf Momad, avisou que para haver paz é preciso que o presidente da República cumpra com os acordos e que realize eleições livres, justas e transparentes. Nos últimos dias, os dois maiores partidos da oposição, a RENAM e o MDM, têm acusado a Frelimo no poder de estar a preparar uma fraude eleitoral relativamente às autárquicas de 11 de outubro. O número de mortos num naufrágio no distrito de Moma, em Nampula, no norte de Moçambique, subiu para 7 e as autoridades admitem interromper as buscas depois da manhã no domingo. Na África do Sul, o presidente prometeu uma investigação exaustiva ao incêndio que tirou a vida ontem a 74 pessoas num edifício da capital. Maputo 105 FM. Macau emitiu o segundo alerta mais elevado de tempestade no momento em que o super tufão Saola está a cerca de 50 km do território, que se encontra num estado de prevenção imediata. Em Macau, os casinos encerraram, há um ferido e quase 150 pessoas em abrigos. Pereira Coutinho é deputado na Assembleia Legislativa. Ele dá-nos conta do dispositivo acionado pelas autoridades para fazer face a este super tufão. Estamos às portas de receber este super tufão. Em princípio está tudo calmo, mas nada impede que as coisas mudem drasticamente com o aproximar da cauda do tufão em Macau. Estão a ser feitas todas as medidas preventivas, nomeadamente de alertar a população para que tenham as coisas mais ou menos fixas em termos de toldos, janelas, vasos, o equipamento das unidades fabris, unidades comerciais. Portanto, há um alerta bastante forte para que a população esteja preparada com o içar do tufão 8. Todos os transportes públicos, incluindo Macau para Hong Kong e para o interior do continente, estão fechados. Igualmente, as pontes de acesso entre Macau, Taipei e Luanda também, de uma maneira geral, estão interditas ao público, com exceção dos carros de emergência que podem utilizar pelo tabuleiro inferior de uma das pontes. Dispositivo de segurança aqui descrito pelo deputado na Assembleia Legislativa Pereira Coutinho, entrevistado por Miguel Martins. As seleções de Cabo Verde e de Angola foram derrotadas ontem nos jogos de classificação do Mundial do Mundo, no Campeonato do Mundo de Basquetebol. No Japão, Cabo Verde perdeu frente à Finlândia por 77-100 no grupo O, menos de 24 horas após o encontro frente à derrota aos eslovenos. Em conferência de imprensa, Emanuel Trovoada, selecionador cabo-verdiano, estava furioso contra a FIBA, organismo que gera o futebol mundial, porque não deixou nem 24 horas de descanso à equipa cabo-verdiana. Bem, em primeiro lugar, dar uma palavra de esforço aos meus atletas que em menos de 24 horas tiveram que vir fazer este jogo, depois de um esforço enorme feito no jogo contra a Eslovénia. Fisicamente, a equipa da Finlândia soube aproveitar isso, com transições rápidas, correndo, estavam mais frescos do que nós, porque, lógico, tinham mais um dia de descanso em relação a nós. Jogo difícil também em termos ofensivos, nosso tiro exterior hoje não funcionou, e principalmente deixar aqui uma palavra de alerta à FIBA. A FIBA tem protegido, sempre está a proteger os seus jogadores. Não vou citar nomes. Tavares é o melhor centro da Europa. Sofre 20 faltas durante o jogo, ou mais. E os árbitros não têm o mesmo respeito que têm por ele em relação aos outros jogadores. Desafio-os a fazer análise dos jogos, verem os vídeos, porem os árbitros a verem os vídeos. É impossível como é que um jogador não consegue jogar com tantos empurrões, tantas palmadas nas mãos. E em relação ao adversário, o primeiro toque ou grito é logo falta. Se querem ter os melhores jogadores nesta competição, têm que os respeitar, porque senão eles ficam pela Euroliga, já não vêm cá nas próximas competições. A reação e o descontentamento do selecionador cabo-verdiano Emanuel Trovoada, a equipa que tem o último jogo do Mundial de amanhã frente ao Japão.